Em relação à questão da cidade, São Paulo, enfim, todas as pessoas enfim, os críticos que trabalham, estudam tua filmografia, falam da referência constante à cidade de São Paulo, mais como um sujeito da ação do que propriamente como um cenário. Então, eu gostaria que você falasse um pouco se você concorda com isso, se você dialoga com os outros cineastas paulistas, se existe alguma questão que singulariza cada um desses cineastas no tratamento da cidade, como você vê. Olha, eu não sei o que os outros cineastas paulistas estão fazendo. Cada um faz o que quer. Eu acho que uma coisa boa do cinema atual, que é o contrário do cinema dos anos 60, que esse é o problema do cinema dos anos 60, é que você não tem mais uma ideologia sobre o guarda-chuva da qual você tinha que se colocar, senão você era execrado. Não havia isso. Tem tempo a ver. Então, pessoas como, sei lá, o Anselmo Duarte foi execrado, o Cury foi execrado, independente se eles são bons ou ruins, não interessa. Portanto, eles tinham o direito de fazer o que eles quisessem fazer com o cinema dele. Hoje, isso aí, uma das coisas boas, uma das poucas coisas boas de hoje, é que você pode fazer o que você quiser. Então, eu nem. Cada cineasta faz o que quer, eu não estou preocupado com ele, não ligo ele, não converso também sobre cinema, converso sobre futebol. Cinema a gente tem que fazer o nosso e põe na tela e vamos ver o que acontece. Né? Agora, a cidade. Sobre o que eu podia falar? Eu nasci nessa cidade. Nunca morei em outro lugar. Nunca vi uma outra coisa. As vezes que eu viajei para a Europa, para os Estados Unidos, não sei para onde, foram 15 dias, 20 dias. Tudo que eu fiz foi nessa ideia. Você acha que eu vou falar sobre o quê? Se eu tivesse que falar alguma coisa que fosse rural, eu teria que frequentar de novo a biblioteca para fazer pesquisa. E além de ir lá no campo, eu sou muito preguiçoso para ir, não vou. Sabe, eu não tenho nenhuma afinidade com a vida, com a natureza, digamos assim. A vida rural, nenhuma. Então, é normal que eu coloque as personagens dentro de um lugar que me é profundamente familiar. Daí eu sei o que eu estou fazendo. Eu posso fazer um filme ruim, mas não vou fazer um filme errado. Né? Porque é muito desagradável você olhar um filme e falar, esse sujeito está fazendo um filme sobre aristocracia e ele não sabe nem, ele não passou nem perto de que seja algo aristocrático. Né? E isso acontece muito. Né? Você falando sobre um meio do qual você não participa e não tem informação e não vai pesquisar. Como eu não vou pesquisar, eu tenho que forçosamente falar na cidade. Então, além do que, a cidade me agrada, no sentido de que eu preciso da cidade. Né? Tem gente que não precisa, tem gente que, sei lá, você mora num condomínio, você pega o seu carro, vai para o seu trabalho, almoça meia quadra do seu trabalho, entra no carro de novo, vai para o condomínio, e não precisa da cidade. Mas eu venho para o centro, eu ando para a cidade. Então eu vejo, eu sinto a cidade, eu sinto o que está acontecendo com ela. Né? Você permanece vindo ao centro? Você tem uma relação ainda com o centro forte? Sim, continuo vindo ao centro. Você não reconstruiu essa sua geografia afetiva em outros lugares da cidade também? Não, tem lugares que eu gosto, sem dúvida. Não, mas eu não gosto do centro, eu acho que o centro ficou horroroso, ficou quase inviável. Eu venho ao centro porque a gente tem que vir, mas não reconheço mais o centro, não reconheço. Mas tem outros lugares que eu gosto mais ou menos. Para dizer a verdade, eu estou odiando a cidade, nesse momento. A cidade é quase inviável, Os comportamentos de civilização da cidade se deterioram, evidentemente. Mas de qualquer maneira a gente está condenado a ela, não tem que falar sobre ela. O que você acha que singulariza São Paulo em relação às outras capitais brasileiras? Assim? Qual que você acha que é o diferencial da cidade? Bom, eu acho que a destruição em certas cidades, que é provavelmente uma exportação de São Paulo, né? Chegou um pouco mais tarde, chegou talvez no momento em que as pessoas tinham um pouco mais de consciência e de alguma maneira se pôde brecar em alguma coisa. Eu suspeito, não sei, que Recife, alguém chegou mais tarde esse processo destruidor da cidade. Porque aqui o que se fez com essa cidade é impressionante. Essa cidade deve ter umas 2 ou 3 soterradas.
cidade é dizimada e sobre essas ruínas você constrói outra. Isso é um processo que não tem, eu acho que em nenhum lugar do mundo com essa violência, né? Com essa violência. Então você vê bairros que são descaracterizados assim em 3 anos. A Vila Madalena, que é um bairro que o meu escritório é lá, é um bairro assim, que era um bairro praticamente de classe média baixa, que foram expulsos, e se não foram expulsos, quem ficou louco. Né? Como é que você pode morar entre 3 bares, com aqueles idiotas, fazendo barulhos infernais desde manhã? Então a Vila Madalena aconteceu isso, por exemplo. Né? E isso aconteceu na cidade inteira. Né? É uma terra de ninguém, né? Uma terra de ninguém, infelizmente. Talvez, e essa mentalidade foi exportada, eu acho. O Rio de Janeiro, o Rio, olha, quem viu o Rio, eu vi o Rio nos anos 50, meu Deus, isso era uma coisa paradisíaca, né? Fora aquele recorde geográfico, estou falando nem nisso. No centro da cidade, Cimerlândia era uma coisa deslumbrante. Pô, virou uma cloaca, né? Destruída completamente. É terrível. É uma mentalidade muito... É a falta do Estado. Na minha opinião, é a falta da ação do Estado. Todo mundo reclama que o Estado brasileiro interfere. Interfere erradamente. E nas coisas que não interferem, não interferem em absoluto. Em absoluto. Né? Então, aconteceu isso. Ninguém é capaz de botar a ordem. Fala, não, você não pode botar um bar aqui do lado. Porque se você botar um bar aqui do lado, vem 300 carros, o seu vizinho não vai dormir, é simples, está proibido. Pô. Você está proibido, filho. Tá bom? Não há nada que discipline isso. Não entendo. Não entendo. Você acha que esse trabalho de memória, que é um pouco que você faz no teu filme, numa outra cidade, no Príncipe, né? É um contraponto em relação à experiência contemporânea, o que já foi, relações mais cordiais, possibilidade de troca, uma cidade menos cruel. E, num certo sentido, o que a gente está fazendo, quer dizer, recuperar a experiência, no caso, Morte à Biblioteca, de uma instituição que já teve, que já cumpriu adequadamente sua função pública. Acho que esse tipo de exercício, de empenho, de esforço, ele surte algum efeito, ele tem alguma resposta, mesmo que seja pequena, em relação aos teus filmes que trabalharam com isso. Eles circularam nas escolas, as pessoas viram esse contraponto, o que era uma cidade mais humanizada em relação à cidade que hoje as pessoas experimentam, vivem. Olha, se não aconteceu nada, não faz mal, a gente tem que fazer do mesmo jeito, a gente tem que fazer do mesmo jeito. Se acontecer, ele fluir, de alguma maneira, e certamente de uma maneira muito pequena, mas ótimo. Mas se não fluir também, a gente tem que fazer. Eu acho que tem que ser feito. Tem que ser feito. Você tem que resistir. Não é possível, inerme, você falar, eu me recuso a interferir nas coisas. Mas ele veio para essa terra. Na verdade, ele era o olho de estudar do Dante Alighieri. E ao estudar o Dante Alighieri, ele... Tudo bem? Está no microfone, só um minutinho. Eu tinha um amigo que estudava no Dante Alighieri e depois, quando ele mudou para Santana, ele teve que ir para o meu colégio. No Dante Alighieri, ele tinha conhecido o Jorge Motta. Ele ficou muito impressionado, como diverso, qualquer um que conhece o Jorge Motta fica profundamente impressionado até hoje. Naquela época, o Motta, na cadeira, ele tinha uma foto do James Dean, tamanho natural, que você entrava, já estava no quarto dele com aquele James Dean. Então. Bom, esse amigo meu, que é amigo até hoje, chama-se Roberto Ruggiero, é dono da Galeria Brasiliana de Arte Popular, um intelectual, uma pessoa muito respeitada na área de arte popular. Eu vou na galeria frequentemente e tal. Somos amigos até hoje. O Roberto ficou muito impressionado com o Malter e começou a frequentar o Malter, que por sua vez era amigo do Piva, e o Malter circulava ali. E ele conheceu as pessoas primeiro e falou, tem uns caras aí que a gente está sempre procurando quem e o quê. E falou, tem uns caras que vem Fernando Pessoa
o dia inteiro. Acho que era melhor a gente ver. Não, vamos lá e tal. E assim foi. Aí eu vim, na época eu morava em Santana, eu morava ali perto do centro. Hoje é perto do centro. Mas foi assim. E a experiência de ter feito o filme para eles, para vocês todos, como é que foi? Foi engraçado, as pessoas mudaram muito. Né? O Rodrigo Diário está em Santa Catarina, não mora mais aqui. E hoje somos todos respeitados senhores, né? Então é diferente. Mesmo o Pio, continua, não sei nem respeitado, nem nada. E o Mota também, figura muito. O Mota já tinha trabalhado comigo numa festa, né? Foi legal, foi muito. Na verdade, a gente nunca perdeu completamente o contato. Né? Perdemos durante os primeiros 10 anos. Mas depois precisei fazer, como eu estava falando em Francesco, é uma pessoa que eu praticamente não perdi o contato. Né? Não foi natural, não foi aqueles reencontros, quanto tempo, não. Estava assim, bem mais ou menos. Como a gente está se vendo até hoje. Né? Há nos seus filmes uma preocupação recorrente, explícita com relação à desigualdade e à exclusão social. Enfim, no entanto, você nunca resvalou para o que hoje se intitula de estetização da miséria e da violência. Você concorda que esse recurso tem sido utilizado no cinema nacional? O que você acha dos filmes do Carandiru, Cidade de Deus? Não vi nenhum dos dois. Eu não vou ao cinema. Eu muito pouco ao cinema. Os filmes que eu tinha que ver, já vi. Sabe? É o seguinte, veja bem. Eu levanto, a primeira coisa que eu penso é cinema. É o que eu vivo disso. Na hora do almoço, eu estou almoçando, as pessoas estão falando e eu estou pensando, de repente, no cinema. Se à noite eu vou continuar pensando no cinema, eu sou um imbecil. Eu fico inteiramente imbecilizado. Eu procuro ouvir música, ler livro, além do que não tem, assim, filmes que me causam aquele impacto, que me causaram uma doce vida. Porque isso é um momento da sua vida. É um momento, não adianta você ir para o espaço urbano achar que tem um filme que vai me causar aquele impacto. Não vai. Entendeu? Então eu não vou muito ao cinema. Então não vi nenhum dos dois. Esse negócio de estetização da miséria, como é que é? Estética publicitária, isso é coisa de crítico. Isso é coisa de crítico. Sei lá, esse filme é bom. É bom o filme? Então tudo bem. Agora, começar a falar que não sei o quê, o publicitário, você vê pela cabeça dele, não pelo que está na tela. É a cabeça dele. Na tela pode estar uma coisa que independe se o cara é publicitário ou não. Agora, ele tem na obra dele, quando você vê esses 6 fios, daí você descobre se o cara é publicitário de cabeça ou não. Me deem 6 fios do cara. 5, pai. E eu vou te falar, esse cara continua publicitário. A cabeça dele é de publicitário. Ou não. Agora, um filme, bota lá e começa a estética da fome, estética da fome do Glauber lá. Estética da publicidade. Isso aí é coisa de crítico, né? Preciso falar, preciso. Né? Tem muito debate hoje em dia, né? Antigamente tinha essa coisa de bonde, um debate era uma coisa, assim, tinha assim, 2 vezes por ano, aí vinha o Antônio Cândido, Paulo Emílio. Agora eu vejo, se você quiser, você não é um debate por noite. Tem sempre um idiota falando alguma coisa. É incrível, é incrível. E também nos jornais, né? Por exemplo, você vê essa profusão de festivais que existe no Brasil. Isso é um negócio de louco. Né? Uma cidadezinha de 12 mil habitantes instituiu um prêmio, que pode ser esse copo, e o cara ganhou um copo e não sei o quê. E põe no currículo dele. Qual é o sentido disso? Né? Então, eu não sei. Eu acho que você tem que fazer o seu filho botar lá e não olhar por lá. Não olhar por lá. É o melhor negócio. É fazer. Enquanto te deixarem fazer, você pode fazer. Se você for muito ruim, talvez não te deixem mais fazer. Mas enquanto deixarem, mete a cara e vão embora. Ninguém sabe o que é. Eu sou contra esse negócio de ficar
espécie de investigação sobre qual é a corrente do cinema, o que ele está fazendo, ou aquele outro. Não sei o que vai acontecer com isso. A gente trabalha mais, eu acho que a maioria das pessoas, eu pelo menos, a gente trabalha na mais estrita terra, para pegar um verso do Drummond, na mais estrita terra. Não tem, você não sabe o que você está fazendo, essa é a verdade. Você se move vendo vultos, sombras, e vamos lá, vamos ver o que acontece, de repente está pronto, vamos fazer outro, e assim que é. E como que é? Há um debate entre os cineastas em relação às questões nacionais, por exemplo, enfim, questões que são questões sérias, importantes. Há esse tipo de mobilização, ou essa vaidade e narcisismo hoje imperam em todos os campos, em todos os grupos. Assim, você tem uma relação, enfim. Olha, não. Eu não acho que haja sobre as questões nacionais um grande debate entre cineastas. Não sei se os cineastas também debatem. Eu nunca fui muito favorável a essa coisa de cinema novo. Isso aí, na época, era anátema. Você falava isso, você estava morto. Né? Embora eu respeite profundamente, acho que faz muita falta o Glauber, o Joaquim Bernardo Andrade, o Luiz, eles fazem muita falta aqui no Brasil. Mas eu acho que eles fazem muita falta para se insurgir contra a política cinematográfica que existe. Hoje, eu acho que o Glauber Rocha vivo, ele se mataria hoje, talvez, por ser difícil isso aí, está aí. Que tipo de política cinematográfica, ou falta de política, foi estabelecida no Brasil. Agora, tinha uma outra coisa nesse cinema novo, que era um negócio de discutir política, que no fundo não tem nada a ver com a obra, não é uma coisa paralela a algo, mas que na época era confundida com a obra perigosamente anterior, e que deu resultado, só resultava em grandes confusões, em posições muito confusas, muito estranhas. Por exemplo, a obra do Glauber é uma coisa que a gente entende e respeita muito, né, nos filmes dele. Agora, as atitudes dele pessoais eram uma confusão que, pelo menos para mim, até hoje eu não entendo o que ele fazia. De repente ele fazia uma declaração, de repente ele tinha que descobrir por que ele tinha falado bem do Golbery, mas como? Então, eram outros tempos, entendeu? Eu acho que eram tempos de aguda clivagem ideológica, era uma coisa muito marcada, e não dá para condenar, porque você tem que viver o seu período histórico. Você não pode falar, olha, eu gostaria de estar vivendo no século XVII, então eu vou botar uma peruca e vou viver muito. Não dá. Eles viveram, eu vivi também esses anos. Mas eu acho que hoje não é porque seja narcisista, ou porque seja desligado, ou porque seja alienado, coisa é uma palavra que ninguém fala mais, os cineastas não discutem. Porque na verdade o cineasta tem que fazer filme. O cineasta tem que fazer filme. Falar o mínimo possível, não se meter, não policiar o outro e fazer o seu filme, tudo bem. E as suas ideias políticas, elas necessariamente têm que passar no filme. E acabam passando, mesmo que você evite. Não tem como evitar a ideia que você faz do mundo num filme. Não tem. Então, não tem, está lá. Por isso eu não acho mal como se está discutindo isso. Eu acho mal o fato de que você como cidadão, não como cineasta cidadão, não tenha partidos políticos para você se filiar. Isso sim eu acho mal. Que você devia se filiar. Quem quer agir politicamente, devia se filiar no partido político. Agora, se espera que está aí, você vai se filiar aonde? É muito complicado. Qual o papel do Estado para o cinema, na sua opinião? Ele tem algum papel a cumprir? O Estado como poder público? Sim, você diz idealmente ou não? Não, o que você acredita? Eu acredito que sim. Eu estou convencido que o Estado tem que entrar no cinema. Mas aí é o seguinte, o Estado tem que entrar no cinema se ele está convencido que a nação tem alguma coisa a dizer. Então, eu vou te dar um exemplo. A França entra pesadamente no cinema. Por que a França entra pesadamente no cinema? Ela entra para preservar a língua francesa. Independente de qualquer coisa, o poderio cultural da França. Quer dizer, é uma questão de Estado. Não é uma questão
Uma vez falando com uma pessoa do Ministério da Cultura da França, eu estava lamentando que não existia mais o Imar, o Truffaut, morreram todos e tal. E daí eu falei, puxa, deve ser complicado você financiar cineastas que não são esses monstros sagrados, né? São pessoas que muitos são muito ruins. Ele falou, não, eu acho que o Estado tem que financiar quando tem um muito ruim. Quando eu tenho o Truffaut, tudo bem. Né? Mas é um muito ruim, porque se você não financia um muito ruim, some o cinema, desaparece. Porque, claro, você tem um hiato que às vezes é fatal para o cinema. Né? Você vê o que aconteceu com o cinema italiano. Ele desapareceu. Eu não acredito que esteja um desconto escondido, acho que não tem. Mas não interessa, tem que financiar aquele cinema para ele não desaparecer até que surja um outro. Porque quem sabe quando vai surgir. Né? Eu acho que se o Brasil quisesse isso, uma língua portuguesa mais expandida, sair desse enclave que a gente está na América Latina, não tem dúvida nenhuma que o Estado teria que entrar para valer no cinema. E hoje, em relação ao Brasil, como você vê? Você vê criticamente? Muito, eu vejo muito criticamente. Porque o Estado faz uma coisa aqui no Brasil horrorosa. Há uma retórica de que o Estado não deve mais participar e o mercado deve decidir. Perfeito. Essa retórica no cinema brasileiro resulta no seguinte: o Estado participa, porém envergonhado de participar, ele dá ao empresário o privilégio de escolher o filme que ele vai fazer. Eu digo que o Estado participa envergonhado porque é dinheiro de impostos. Se fosse o dinheiro do empresário, tudo bem, qualquer empresário, a Columbia Pictures, o Warner, ele tem todo o direito de fazer o filme que quiser com o dinheiro dela. Agora, com o dinheiro do Estado, eu acho que o Estado deveria ter alguma participação no estilo final desse dinheiro, falar o que você vai fazer com esse dinheiro. Então, esse Estado envergonhado de falar, continuamos financiando cinema, porque na verdade é imposto. Fala, não, mas peraí, quem decide. Daí fica um gerente de marketing, vira um pandemônio. Porque essa gente não está preparada para distinguir o que é um filme significativo ou não, e pior, nem quer fazer isso. Eu trabalhei na publicidade durante muitos anos. Eles não querem, é um peso para o empresário. Calma, esses caras. Entendeu? E fica essa coisa extremamente conturbada, turva, cheia de possibilidades de você fazer alguma coisa legal, inclusive, porque o leque de intermediários, de pessoas que estão no meio da coisa, fica tão extenso que você perde um pouco a pista de onde está o dinheiro, como é que é esse dinheiro. É muito difícil. Eu acho isso horroroso. Ou participam ou não participam. Também o Estado pode chegar e dizer, olha, a gente não quer cinema, o Brasil não quer, a gente é um país eco. Para com isso, pô. Vamos fazer outra coisa. Mas não, vamos apoiar, o cinema é muito importante e tal. Daí apoia por via travessa, por uma coisa oblíqua, seu menor sentido. Você vai falar com o gerente de marketing da Nestlé para pegar dinheiro que é teu, pô, dela. Não, pô, não é dele. Daí você tem que pôr lá o nome do cara. Você pega um filme nacional hoje, inclusive os meus, é um negócio vergonhoso, né? Um instrumento fala, como esse cara? O banco não sei o quê, o banco não sei o que lá. Horrível. E se criou uma mentalidade também que o cinema tem que dar lucro. O cinema não tem que dar lucro se ele for apoiado pelo Estado. O cinema só tem que dar lucro se ele for alguma coisa que seja feita com o seu dinheiro. Daí, claro. Agora, o Estado não. O Estado você tem que fomentar alguma coisa que deixe algo no patrimônio cultural da nação, porra. É isso que o Estado tem que zelar. Alguma coisa que seja significativa para a cultura do país, para o país enquanto país, enquanto nação. Não é esse sistema, porque nenhum empresário pensa nisso. Exatamente como ele pensa em vender o produto dele, ele pensa em empregar o dinheiro, esquecendo que não é dele. Que ele está aí, pensa em empregar o dinheiro do mesmo jeito. Quer dizer, vamos fazer com que o filme renda o máximo. Então são essas coisas que estão aí. Só isso que está aí. É horrível. Para mim é horrível.
Em relação à universidade, assim, eu vi algumas entrevistas suas mais recentes, enfim, é uma discussão que é uma discussão hoje que também está muito em pauta, teve esse seminário imenso sobre o silêncio dos intelectuais. Você que teve uma experiência curta, mas enfim, teve uma experiência na Universidade de São Paulo, depois enfim, acabou tendo um outro rumo. O que você acha que, assim, como que a universidade, como, por exemplo, a Universidade de São Paulo, que é um centro de excelência, poderia estar mais engajada com as questões nacionais? Quer dizer, como diminuir esse fosso entre a sociedade civil e... Isso é uma questão muito complicada. Você não pode ser injusto e falar, mas o Pacífico é um bando de omissos. Embora tenha omissão também. Né? Mas é tal negócio. Você precisa pensar, o que é um intelectual atuante? Daí você pega aquelas passeatas em Paris, tal Sartre, Foucault, inclusive em Paris tem uma foto famosa que é na Espanha, né? Foucault. Agora, isso aí passa também por circunstâncias históricas. Né? Como é que você pode querer que o intelectual saia numa passeata sozinho? Então, essa atitude intelectual, enquanto prática mesmo, assim, tipo do protesto de rua, do enfrentamento, eu acho muito complicado. Eu acho isso muito complicado, inviável, ele não tem massa atrás dele, não sei como ele faria. O que eu acho é que, às vezes, o intelectual se aproveita do pouco espaço que ele tem. Né? Às vezes tem uma aberturinha na Folha de São Paulo e às vezes aproveita nada mal, mas isso, não sei. Eu acho que num tempo como hoje, ser um intelectual é muito difícil. Eu acho. Muito difícil. Mas, talvez, uma das possibilidades seria exatamente como a USP, vamos pegar a USP, como a USP é feita de departamentos, você se ocupar da política inerente ao seu departamento. Digamos assim, o pessoal da ECA tinha que se ocupar muito da política cinematográfica, mas isso eu não vejo. Isso realmente eu não vejo. Eu vejo uma grande preocupação dos grandes caminhos do cinema, enquanto caminhos, enquanto a arte, enquanto cinema, como a estética do cinema, enfim, para onde vai o cinema enquanto criação cinematográfica. É muito difícil você ver um intelectual tomando partido sobre, por exemplo, a questão da ancinagem, que foi uma questão candente, foi um negócio horroroso, que afetava a população inteira, que afeta a população inteira, porque disciplinava a televisão, que é um monstro que ninguém contém, é um monstro absolutamente à deriva, né? E eu vi pouca gente, houve, claro, sempre há, mas eu acho que a massa do corpus da ECA, eu devia ter cerrado fileira, para valer. Talvez fosse um caminho de você pegar a sua especialidade e começar a atuar dentro desses pequenos desvãos e vieses muito específicos do que uma coisa como era antes, que eram grandes questões que afetavam a Europa inteira, sei lá, ou o país inteiro, porque as grandes questões nacionais, não sei. Talvez a gente deveria se concentrar, não sei. Mas eu acho, de qualquer forma, que é muito fácil atacar os intelectuais, mas o momento é inteiramente desfavorável aí, mundialmente. Né? Mundialmente. Em relação a, assim, você consegue identificar, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nichos de resistência em relação a essa questão da globalização, da massificação, da homogeneização de estilos de vida, de uma maneira de pensar nas artes, na literatura, na militância? Se existem grupos, você, como cineasta, que trabalha com... Eu acho, sim. Eu acho, e digo mais para você, eu identifico isso muito no teatro. Muito no teatro. Porque o teatro é mais fácil de produzir. O teatro está menos contaminado por uma coisa que o cinema está contaminado, que é uma certa gordura. O cineasta hoje é um cara que, se não tem um hotel 4 estrelas, ele não vai. Eu não estou falando de todos, evidentemente. Mas tem uma parte que está muito gordinha, entendeu? Que se já viajar, não sei, para a Europa, de classe econômica, o cara pobre. Fica se inspirando em Hollywood, em coisas desse tipo. O teatro é uma coisa de pessoas desprovidas, que não tem mais ilusão, que tem público, que não tem,
e ao mesmo tempo, no certo sentido, é barato. Barato não, é viável fazer. E terceiro lugar são xiitas, fazem realmente por amor ao teatro. Então, daí você tem um teatro muito vivo em São Paulo hoje. O movimento teatral me agrada, eu vou muito mais ao teatro do que ao cinema, mas muito mais. Muito mais. Muito mais. Porque eu sinto nesse pessoal de teatro, a resistência deles é feita de um amor à profissão. Não importa se tem 20 caras assistindo, se não tem, vão fazer. Vão fazer. Deixa aí, você pega esses grupos aí, claro. Desde o tapa até o mais alternativo, é gente que tem uma missão. É isso. Vamos fazer teatro. Eu não encontro no cinema isso. Eu não sei em algumas exceções e tal, existe, lógico. Mas se você quiser um exemplo, o Zé Celso também, tem os veteranos também, tem isso. Se você quer um exemplo de uma atividade que é antíteses disso daí, é o teatro paulista. Não sei se no Rio, não estou a par. Talvez seja a mesma coisa, não sei, não estou a par. Mas aqui em São Paulo você tem um movimento teatral de gente que de repente você vê um grande nome da Globo vindo fazer teatro. É o caso do Fagundes, que é um animal de teatro, um cara que vem do teatro e não consegue largar. Né? Isso aí para mim é um grande fator de resistência, muito grande. Eu gosto muito digo mais para vocês, se bobear eu vou acabar minha carreira no teatro. Você teve uma passagem, não teve? Tive as desventuras da minha vida, uma delas foi ser sócio do Albu Jana do PDC. E como foi essa experiência? É uma experiência histórica. Eu gosto muito dele, meu amigo até hoje, acho que a gente vai até fazer um trabalho agora junto. Mas ter um teatro é uma loucura. Principalmente naquele tempo, e do tamanho do PDC, que tem 3 salas. É muito louco. E o Albu Jana não é exatamente o administrador, né? Eu também não. Fracassamos assim, 7 vezes seguidas. 7 peças. Mas ninguém morreu assim, por causa disso, né? O teatro tem isso de interessante. A dimensão, quando ela é menor, pode fracassar, vamos embora, fazer o outro. Eu admiro muito o pessoal de teatro, se eu puder, uma hora dessa eu me transfiro para o teatro. Em relação a esse interesse que hoje o documentário suscita em termos de público, você acha que você se leva a sério isso? Sim. Não leva a sério nada. Tem grandes documentaristas. Assim. O Eduardo Coutinho na minha opinião, o melhor cineasta que tem no Brasil. Eu não faço diferença entre cinema, ficção e documentário. Ele é, evidentemente, um cineasta maravilhoso. Isso dito, ninguém vai ver documentário nenhum. Ninguém vai ver. O filme dele, aí você vai ver esse princípio e o fim, o fim do princípio. Ninguém vê. Ninguém vê. Quando um documentário vai muito bem, faz 100 mil pessoas no Brasil, 120 mil pessoas. Por que as pessoas... esse boom do documentário vem dos festivais e vem da imprensa. Porque o documentário está... Eu não vou fazer mais documentário, eu quero declarar aqui. Porque o documentário devia estar na televisão, não no cinema. O público de cinema, tradicionalmente, desde que o cinema foi inventado, não vai ver documentário. Houve grandes documentários que quebraram a cara. Eu ouvi um documentário sobre o Muhammad Ali, que é um ídolo americano, em Nova York, com 14 pessoas no cinema, eu e um outro cara que estava comigo, 2 brancos e o resto, eu 12 quilômetros, enfim, tinha 14 pessoas nele, Muhammad Ali. A luta dele com o fórum, o documentário foi premiadíssimo. Então, tradicionalmente, o documentário não é livre público. Por que vai para o cinema? Porque a televisão maldita não passa documentário, e nem a televisão cultura, deixa eu te falar. Começar pela cultura, começa pela TV Cultura, não passa o documentário. Então, entre não passar, passar assim, vamos passar para 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Tem muito festival, você passa nos festivais, a imprensa fala, seu filho é maravilhoso. Mas se você for no frigir dos olhos, ninguém vê documentário no Brasil. É uma ilusão, uma miragem. Esse negócio do Brasil, tem um boom de documentário, tem um boom de documentaristas. Mas enquanto o documentário não for na televisão, enquanto a TV Globo não fazia o que ela fazia em 1975, o Globo Repórter, que tinha um documentário sensacional. Tem um documentário do Gregório Passic,
que é maravilhoso, que é uma obra-prima, né? Que foi feito o Fernando Jordão que fez, o Baixo Jordão que fez, era o produtor lá no pleno 1975, plena ditadura, inclusive. O Globo hoje não passa mais, ninguém passa documentário. Então fica essa ilusão, essa quimera de achar que o documentário está fazendo sucesso. Você faz sucesso no Brasil, mais ou menos, precisa de 400 mil pessoas, mais ou menos. Aí um filme, conforme o preço dele, ele empata. Vai 20 mil, 12 mil, 15 mil no documentário. Isso foi perguntado pro Salles, que é um excepcional documentarista, por que ele fazia documentários para cinema? Ele respondeu exatamente isso. Se você conseguir um canal de televisão que passa os meus documentários, eu passo para a televisão. E nem os canais fechados? Imagina! A TV aberta, a TV fechada, a TV crime, isso é um homicídio. A qualidade da televisão fechada é pior, eu ouso dizer que é pior que a aberta. Que é um negócio tão imbecil, que não é nem um mau gosto da aberta, é um horror. Interessa aquela velhota que falou sobre sexo às 10 horas da noite. Quer dizer, eu não quero falar de televisão, porque se eu começar a falar de televisão, realmente, a minha besta negra é a televisão. Isso é completamente fora de controle. Certo? Nós temos 2 ou 3 gerações de brasileiros educados pela televisão, que o ensino público realmente atingiu níveis impressionantemente baixos. Eu tenho certeza que a maioria dos valores que as pessoas adquiriram, classe C, D, E, F, sei lá que classe que tem no Brasil, foi através da pior. É a pior. Porque quando a gente fala de televisão, a gente fala da Globo, que tem aí uns pontinhos, tem uma dramaturgia, lá do século XIX, como diz Celso, mas tudo bem. Agora, os outros não tem outras canais de televisão. E o povo brasileiro foi educado por isso. Está sendo até hoje educado por isso. Que não tem controle, não tem disciplina, não tem regra, não tem nada, faz exatamente aquilo que quer. Hoje a Globo, veja bem, ela domina cinema, teatro, literatura, tudo. Porque ela pega, por exemplo, sobre Guimarães Rosa, no dia seguinte está todo mundo comprando o Grande Sertão Veredas. Daí põe para calçar uma mesa, né? Porque quando o livro começa no nada, e ninguém passa dessa palavra, né? E põe sai uma edição enorme da Globo, né? Talvez até a editora deles, não sei o quê. No teatro, os atores estão todos ligados à Globo. Por isso, uma das razões que elas estão no teatro de sexta a domingo é porque eles estão ocupando lá na semana, inclusive. Né? Agora, depois que isso se consagrou, virou uma prática, tem outras razões. Mas uma delas é o fato que então, os caras, literatura, teatro, cinema, quer dizer, está no cinema agora, implantado. Então tem uma televisão que tem um monopólio da cultura brasileira e estabelece a cultura que quer. Mas acho que é possível nós três? É possível nós três? Mas é isso. Daí veio o Ministério da Cultura inábil, de colocar aquele projeto assinado, mas era um projeto muito bom. O projeto era bom, mas foi evidentemente devastado, sei lá. É isso. A gente gostaria que você encerrasse o depoimento sobre os goleiros, sobre o documentário do Samba Paulista, você finalizou? Não, o Samba Paulista não é um projeto meu, é um projeto do Mário Mazzetti, que eu iria produzir. Não foi logrado até agora esse projeto, vamos ver o que vai acontecer com ele. O que eu fiz foi um documentário sobre pizza, que eu fiz há pouco tempo, mas também a pizza seria uma maneira de ver a cidade, né, através de uma coisa que me interessa muito ver a desigualdade através do aparentemente igual. Né? Então todo mundo come pizza. Tem pizzaria, já tem um monte de pizzaria. Eu fui nesse lugar. Parece a mesma pizza. E é a mesma pizza de mussarela. Até eu não senti muita diferença. Por exemplo, da favela de Heliópolis, que custa R$8, e a tal da pizza que custa 40 e tantos, deve ser também, eu sou descendente de camponês. Não mexer esse negócio, muito diferente. Então, basicamente, você tem um substrato que parece igual, agora de repente você vê o diferente, é Heliópolis.
Daí você começa a ver o cara que vai entregar a pizza. E eu acho que ficou um documentário muito interessante sobre São Paulo, no ano passado. Embora seja uma coprodução com a TV Cultura. Agora eu quero ver quando eles vão passar esse documentário e em que circunstâncias. Até agora, Sepulcral Cinema. E o Boleiros 2 é um filme que eu acho que o futebol, além de me agradar pessoalmente, eu sempre fui muito ligado ao futebol, né? Eu acho que é uma maneira de ler o Brasil. Uma maneira muito eficiente de ler o Brasil. Tudo que está que a gente tem de bom e de ruim no Brasil está no futebol. Se reproduz no futebol de alguma forma. Né? E o jogador de futebol como personagem me atrai. Só quem realmente não foi nunca no estádio, não entrou, não sabe que está em campo um jogo que, com 19 anos, 40 mil pessoas em cima de você, com medo terrível de se machucar, com medo terrível que apareça um cara que joga melhor que você, precisa ser alguém. Né? Esses jogadores de futebol são personagens muito interessantes. E daí, como eu fiz um, foi bem, eles gostaram, os boleiros adoram o filme, eu adoro o filme. Embora eles sabem que eu não sou corintiano, que alguém foi dedar, mas na hora. Mas eles sabem que eu fiz um episódio com eles que eles gostaram muito. Então, dá 10 filmes sobre futebol. Fazer um Boleiros 2, podia fazer um Boleiros 10. É uma coisa que a gente produziu mesmo diferente no mundo. Isso eu tenho certeza absoluta. Uma coisa que o Brasil produziu diferente. Eu me lembro que na época, nos piores momentos da ditadura, por exemplo, 70, a gente se o Brasil tinha que roubar todo mundo, uns 20 pessoas na casa de um amigo nosso, todo mundo contra a ditadura, e o máximo que a gente podia fazer era torcer contra, porque, bom, começa o jogo, né? De repente eu ouço uma voz e tá assim, você é meio duro, hein? Você é meio duro. Os tchecos, né? Se botar suas esperanças nos tchecos, já era complicado. E o time era vermelho, então é um time que a gente conhece, né? Bom, de repente, saiu o primeiro gol, no fim do primeiro tempo ninguém estava torcendo contra, não dá, né? É isso aí, né? Esses tchecos, né? Tem ideias. Agora estão começando a estudar, porque sempre foi muito desprezado, né? Colaborou muito, acho que, da ditadura e dos governos em geral, em relação ao futebol, sempre tentando se aproveitar. Então, muita gente se afasta por isso. Né? Foi óbvio do povo. E tem alguma procedência desse tipo de raciocínio. Né? Mas se você for ter um distanciamento crítico a respeito da coisa, você vai ver que não é isso, não. É uma manifestação profunda brasileira, realmente muito interessante. E lá estamos todos nós. E o Boleiros 2, a ideia do filme, você já deixa aqui para cima? Um é um futebol mais nostálgico, né? É um universo mais. Esse 2 é feito mais de jogadores que querem ir embora do lado de qualquer jeito, de jogadores que estão lá fora, ganhando bem, mas que deixam o rastro dele aqui no Brasil. O que significa o rastro dele? Um irmão em cana, a namorada que tem um filho que ele deixou por aqui, falou, já volto já, e se despediu do canal. Então é um filme sobre isso, sobre um futebol cheio de advogados, agentes. Não tem mais aquele futebol desapareceu com aquele Brasil desapareceu. Né? Meio amador. Esse Boleiros 2 é um filme mais determinado, mais atual, mais cheio de gente que parece séria. Então todo mundo está afim de muito dinheiro. É isso. Eu queria só que, enfim, a gente encerrasse, dado você ser uma pessoa tão antenada com tudo, e a gente está nesse processo de tentar recuperar um pouco a dignidade perdida dessa instituição, como você vê um pouco o futuro de uma biblioteca como essa? Assim, o que você imagina como o futuro ideal para ela retomar um pouco essa sua vitalidade perdida? Seria uma forma, seria que a biblioteca ela não vai ser uma ilha dentro do centro. Ou existe uma ideia que perpasse por tudo o centro, recuperação do centro inteiro, que eu acho muito complicado, mas é viável. Nada é tão fatalmente determinado como o fato que o centro da cidade vai ficar cada vez pior. Não pode melhorar. Mas eu acho que a biblioteca tem que, de alguma forma,
ela tem que estar ligada a uma recuperação maior que é do cérebro mesmo. Do CNP. A única coisa que eu posso dizer é que eu me coloco à disposição. Eu gosto da biblioteca, acho muito importante que certos núcleos permaneçam. É muito importante que tenham certas coisas em São Paulo que não sejam tão fugazes, né? Que fiquem. Você saber que tem alguma coisa que te precedeu e que vai continuar acontecendo depois que você for, é muito importante. A biblioteca é uma delas. Eu não sei, dentro das minhas pouquíssimas possibilidades, eu me coloco à disposição. Mas, de qualquer forma, eu acho que teria que pensar em interagir. A biblioteca fosse com o Centro Cultural São Paulo, com a Galeria Unido, com outras coisas, de alguma maneira fossem vasos comunicantes. E se for uma coisa, vamos tratar da biblioteca, o que a gente vai fazer pela biblioteca, vai ficar muito difícil, eu acho. Eu manteria as fichas. Muito bom, muito obrigada. Nossa Senhora. Não, vai ser melhor. Não tenho tanta certeza quanto você.